Graça e paz, queridos e amados irmãos, membros da Igreja Brasil para Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para compartilhar junto com você mais um culto ao Senhor, através da nossa escola bíblica dominical online. Quero desde já mandar o meu amor fraternal para a família Brasil para Cristo de Piabetá, para a família Brasil para Cristo de Jardim Angá, para a família Brasil para Cristo de Meio da Serra. Quem conhece a Igreja Brasil para Cristo, fica na Igreja Brasil para Cristo. Quero também tecer as minhas saudações para todos os nossos irmãos que não fazem parte da Igreja Brasil para Cristo, mas serve ao Senhor em nossas co-irmãs. A você também que ainda não tem um lar espiritual, mas hoje está nos dando a honra de termos o prazer de estar com você nesse momento onde as benevolências do Senhor serão manifestadas sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que esse breve estudo sobre a palavra de Deus possa fazer e trazer enriquecimento na graça e no conhecimento que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida. Bem, a Escola Bíblica Dominical de hoje, na verdade, é uma resposta a uma pergunta que nos foi enviada, perguntando se existe alguma diferença entre templo e igreja, ou igreja e templo. Qual a colocação bíblica que as Escrituras dá a respeito desse tema? Qual é a definição que as Escrituras Sagradas dão a templo e igreja na Bíblia Sagrada? Bem, em primeiro lugar, o templo não é a igreja. A igreja somos nós, que adoramos a Deus em espírito e em verdade, que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, que fazemos o bem para aqueles que nos fazem o mal, que bendizemos aqueles que nos maldizem, que oramos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, e que amamos a todos, mas principalmente os nossos maiores inimigos, que colocamos o reino de Deus acima de todas as coisas e vivemos no centro da sua vontade. Então esta é a igreja. E esta igreja se reúne no templo, que é o local construído por mão de homens, para que a igreja esteja junto para celebrar o seu culto ao Senhor. A igreja, ela não existiu no Antigo Testamento. A igreja ela foi instituída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do apóstolo Pedro. Jesus, em um dos seus últimos encontros com Pedro, fez a ele 3 perguntas consecutivas. E nas 3 perguntas que Jesus fez a Pedro, ele perguntou se Pedro verdadeiramente o amava. E Pedro, com toda a convicção de corpo, alma e espírito, respondeu: sim, Senhor. O amor que eu sinto por você é incondicional, é verdadeiro. Então Jesus terminou seu diálogo com Pedro dizendo: então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas com amor. E nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Pedro, que foi por causa do seu amor, do seu zelo, manifestado através da graça e capacitação dado a ele pelo Espírito Santo de Deus, que hoje a igreja existe. O templo, ele aparece na Bíblia pela primeira vez, sendo brotado no coração do rei Davi. Davi, durante o seu reinado, teve um desejo de construir um templo onde o povo de Israel e todas as nações pudessem se reunir para cultuar o Senhor. Ele até iniciou esse projeto construindo alguns utensílios e instrumentos para que os músicos usassem nos cultos que seriam realizados no templo, que estava sendo idealizado em seu coração. Mas não foi da permissão de Deus que Davi construísse o templo. Aprove a Deus capacitar Salomão, seu filho, juntamente com o povo de Israel, na época, a construir o primeiro
templo de adoração ao Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo de número 7, que no dia da inauguração, logo após Salomão ter finalizado o seu momento de clamor ao Senhor, a glória de Deus desceu sobre o templo. Os sacerdotes que estavam do lado de fora, esperando Salomão finalizar a oração para iniciar o culto, não puderam entrar. O povo de Israel, que estava no pátio também aguardando o início do culto, vendo a manifestação extraordinária da presença de Deus, da glória de Deus no templo, se ajoelhou, colocou o seu rosto no chão e começou a adorar ao Senhor. E parte da canção, as Escrituras Sagradas nos revela, onde eles diziam: louvem ao Senhor, porque Deus é bom e a sua bondade dura para todo sempre. O Novo Testamento nos dá várias definições sobre a igreja. Ela define a igreja como o corpo de Cristo. Ela define a igreja como casa espiritual, construída não por mãos de homens, mas instituída pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja, inclusive, é dado a ela a autoridade de jamais ter as portas do inferno prevalecendo sobre ela. O templo, ele pode ser destruído, ele pode ser derrubado, mas a igreja não. Jamais as portas do inferno, principados, potestades, hostes espirituais da maldade poderá acabar com a igreja. Mesmo que todos os cristãos sejam exterminados da face da terra, o culto ao Senhor jamais deixará de existir, porque a igreja continuará servindo ao Senhor na eternidade. Por isso que a Bíblia Sagrada nos revela, no livro de Apocalipse, que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O templo, que é o local de adoração, onde a igreja se reúne para adorar a Deus, é administrado pelas suas lideranças. Cada pastor, juntamente com a sua membresia, estabelece os dias, os horários, o tipo de som, a iluminação, o local. Tudo isso é escolhido e organizado pela igreja local. Cada igreja tem o seu costume ou a sua tradição. Existe, por exemplo, igrejas que se reúnem no templo e os homens se sentam do lado direito e as mulheres se sentam no lado esquerdo. Existem igrejas, por exemplo, que é dividida em departamentos de jovens, mulheres, homens e crianças. E esses departamentos sentam-se separados durante o culto. Existem igrejas, por exemplo, onde pastores, presbíteros, evangelistas, missionários sentam no púlpito, ao lado do pastor, dirigente da congregação. Diáconos sentam-se à beira do púlpito. E existem igrejas onde todo mundo senta junto, o pastor senta junto com as suas ovelhas, as ovelhas sentam junto com o seu pastor, e existem igrejas que nem púlpito tem. Independentemente da forma como o culto é realizado no templo, cada pastor é livre para organizar a liturgia, a metodologia de adoração ao Senhor, pois as Escrituras Sagradas não revelam nenhuma regra para um e nem para outro. Então nós somos livres em escolher a forma como iremos cultuar ao Senhor. Uma outra pergunta que nos foi enviada dentro dessa foi a seguinte: o templo é o único lugar onde o Senhor pode ser cultuado? A resposta é não. Nós podemos cultuar a Deus na nossa casa, podemos cultuar a Deus no nosso trabalho, podemos cultuar a Deus caminhando pelas ruas, ou seja, nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. E nós podemos cultuar a Deus como igreja, onde em qualquer ambiente, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, nós podemos cultuar ao Senhor
E Jesus, em suas últimas palavras também, dirigidas a seus discípulos, ele disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei presente. É claro que quando nós falamos aqui que nós podemos cultuar a Deus no nosso trabalho, no trabalho a gente cultua a Deus nos nossos intervalos. Quando nós falamos que nós podemos cultuar a Deus na nossa casa, em casa nós cultuamos a Deus quando nós cumprimos com os nossos deveres domésticos. Ou seja, tudo tem que ser feito dentro de um princípio de ordem e decência. Mas o templo não é o único local onde nós podemos cultuar ao Senhor, porque Deus é Espírito, é onipresente e está em todos os lugares. Então, em todo local onde houver uma pessoa ou mais pessoas adorando ao Senhor, a presença do Senhor é encaminhada para esse local e lá nós podemos cultuar a Deus. As Escrituras Sagradas chegam a dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. É por isso que a igreja, que somos nós, que também, segundo as palavras do apóstolo Paulo, somos chamados de o templo do Espírito Santo. Se ele habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. E Jesus também, em um dos seus ensinamentos, ele nos ensinou: se amamos a Deus, guardaremos os seus mandamentos. E se guardarmos os seus mandamentos, seremos amados por Deus e por Ele. E eles virão até nós, e por meio do Espírito Santo, eles farão em nós a nossa morada. Então, de forma sucinta, respondendo a sua pergunta, a igreja somos nós, e o templo é o local onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Mas então, se nós podemos cultuar ao Senhor em qualquer lugar, por que existe a necessidade de estarmos em um templo? Por 2 razões. Primeira, Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos ensina que nós que somos igreja, devemos congregar com outras igrejas. Devemos nos reunir para cultuarmos ao Senhor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com toda a alegria em nossos corações. E isso nós não podemos fazer de forma individual. Nós precisamos nos reunir. Mas onde colocar 100, 200, 500, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas? Dependendo da quantidade de membros que uma igreja possuir, se não for o templo. Então o templo ele foi construído dentro de uma visão espiritual e idealizado pela sabedoria humana para que a igreja, independentemente do seu tamanho ou do seu número de membros, pudesse se reunir em um lugar onde crianças, jovens, adultos, velhos, novos, pudessem estar juntos para celebrar ao Deus Criador dos céus e da terra. Eu espero que você seja abençoado com essa palavra, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, como nós falamos anteriormente. Se você ainda não tem um lar espiritual e quiser fazer da Igreja Brasil para Cristo o seu lar espiritual, nos procure, entre em contato conosco. Nós temos um contato pelo WhatsApp, que é 993345885. Hoje nós também usamos esse telefone para o Disque Oração, onde você pode trazer o seu pedido de oração. Nós temos um grupo, Ministério de Intercessão, criado somente para a oração. Pessoas que oram de manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, em favor dos pedidos que nos são enviados ali. E nós estamos em Piabetá, na Avenida Roberto Silveira, 978, depois da entrada de Piabetá pelo Automóvel Clube, aproximadamente 500 metros, você encontrará um templo onde a igreja se reúne para cultuar o Senhor, da Igreja Brasil para Cristo, em frente à Madeireira, e você pode estar lá conosco. Depois que essa pandemia passar, estamos lá todas as quartas-feiras e domingos, celebrando a Deus.
e o adorando em espírito e em verdade. Em meio da serra, nós também temos uma Igreja Brasil para Cristo, muito fácil de ser localizado. Você, morador de Meio da Serra, você que conhece o bairro, existe um ponto final do ônibus Petroíta. É ali onde Deus separou um local para que o povo de Meio da Serra e dos bairros adjacentes pudesse se reunir para cultuar o Senhor. Em Meio da Serra, nós estamos às terças, quintas e domingos, não agora nesse período de pandemia, mas estamos lá cultuando ao Senhor, e depois que essa pandemia passar, você pode estar conosco, você aí morador de Meio da Serra, em um desses dias, terças, quintas e domingos, para celebrar ao Deus único e verdadeiro conosco. Em Jardim Angá, em Duque de Caxias, ali na rua Narcisa Amália, nós também temos um templo onde a igreja se reúne para adorar ao Senhor, da Igreja Brasil para Cristo. Nossas reuniões lá são às terças, quintas e domingos. E você, depois que essa pandemia passar, você pode também estar conosco. Você aí, morador de Imbariê, de Taquara, você que mora aí em Morabi, próximo a Jardim Angá, nós temos lá na rua Narcisa Amália, bem próximo à padaria Sopão, o templo onde a igreja se reúne para adorar a Deus, e você será muito bem-vindo. Eu quero desde já agradecer a sua participação e quero lhe pedir um favor, caso seja possível. Nós temos um canal no YouTube, e se você ainda não é um inscrito, e se for possível, que você curta aí o nosso estudo de hoje, dê o seu ok, gostei e se inscreva. E se for possível, compartilhe isso com seus amigos e nos ajude a divulgar o reino de Deus para outras pessoas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sendo manifestado abundantemente sobre a sua vida e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.